Homem-Formiga e a Vespa Quantumania chegou aos cinemas e a pergunta que todo mundo quer saber é: como são as cenas pós-créditos? Qual o destino do Kang no filme? Quem aparece de surpresa? Vem comigo agora, assiste até o final que eu te explico tudo isso. Vamos lá! O tempo passou e um novo ano chegou. E o que você fez por você mesmo? Pouca coisa, né? E se eu te disser que você pode mudar a tua vida, melhorar de emprego, de salário, dar uma condição melhor para tua família por apenas R$ 48,42 por mês? Tá brincando comigo, pegadinho? Pois é, muita gente está perdendo a chance de se aprimorar, de melhorar o currículo, ficar mais competitivo no mercado de trabalho porque ainda não fala inglês de verdade, só isso. Então vem cá, dá uma olhadinha no inglês com a gringa. Ela que é norte-americana, casada com um brasileiro e totalmente fluente em inglês e que tem um método que facilita pra caramba a aprendizagem. É muito mais rápido, galera. Você aprende inglês rápido, sem complicação, em qualquer dispositivo, em computador, celular, tablet. E além das aulas gravadas ao vivo, totalmente online, você tem acesso a um grupo exclusivo para tirar suas dúvidas e treinar sempre que você quiser e onde você quiser, né? É muito mais dinâmico e muito mais divertido você aprender inglês de verdade gastando pouco. Para te ajudar, olha isso, vem no link aqui embaixo para começar agora com um valor super promocional limitado. Faz isso por você, clica aqui agora que você só tem a ganhar. Fala, nerds! Eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Toda vez que chega um filme novo da Marvel, todo mundo fica ansioso, bem curioso para descobrir como que serão as cenas pós-créditos do filme, né? Às vezes até mais ansioso para ver as cenas pós-créditos do que o próprio filme. Fala a verdade, é bem assim, né? Mas agora a gente tem ainda mais respostas que prometem, mais uma vez, chacoalhar o universo Marvel, mudar tudo, impactar bastante nessa guerra multiversal que está cada vez mais próxima. Então você quer saber tudo o que acontece? A gente vai descobrir tudo isso agora, mas antes eu preciso muito do seu like aqui embaixo, o seu apoio aqui é fundamental, a sua presença aqui no canal é fundamental, então já se inscreve aqui se você ainda não me conhecia, com o sininho ativado, porque se você ativa o sininho eu vou poder trazer mais vídeos da Marvel para você. É isso aí, muito obrigado para cada um que faz isso. Antes de tudo, lembrando, claro, que esse vídeo vai estar lotado de spoilers, né? Então não vale reclamar. Então, se você não viu o filme ainda e quer garantir a sua experiência, vai lá e depois volta aqui para conferir, beleza? Mas se você já viu ou não liga para spoilers, vem comigo que a gente tem diversas aparições bem inesperadas acontecendo, a gente vai comentar elas agora. Kang exilado por suas variantes. Aqui vale uma grande contextualização, porque ao longo da história a gente descobre que o Kang ele foi exilado para o Reino Quântico pelas suas próprias variantes, já que ele se tornou um risco ali para o multiverso. E o Kang estava tentando sair de lá desde então, com a ajuda da Janet Van Dyne, que acaba tendo uma visão e percebe todos os mundos que o Kang já conquistou e assim decide parar de ajudar ele, inclusive acaba deixando ele preso lá porque se nega a consertar o motor central da cadeira dele, que é aquela cadeira que viaja por linhas temporais diferentes, que viaja pelo multiverso, né? E através disso, dessa ideia dela encolher essa energia, ele não consegue mais ter acesso a ela e vai precisar da ajuda do Homem-Formiga. E é assim que dá aquele acordo deles ao longo do filme, que a gente vê no trailer, né? Que eles fazem um acordo porque o Kang precisa que a cadeira dele volte a funcionar para ele conseguir sair de lá junto com o exército que ele conseguiu ao longo do tempo. E faz muito sentido as variantes dele prenderem ele lá, porque é assim nos quadrinhos também, mas por ele ser um viajante temporal e através da sua cadeira e ela parar de funcionar e o Reino Quântico ele não ter as mesmas leis, não se aplicar às leis do tempo e do espaço lá naquele lugar, assim como é na TVA, teoricamente não há nada que ele possa fazer, né? A não ser que ele tenha uma pessoa com a habilidade do Scott Lang, com o traje do Scott Lang, que possa ir até lá resgatar o núcleo. E a origem desse Kang, então, ele se liga diretamente aos quadrinhos, como eu disse, porque nas HQs ele acaba se tornando um regente do tempo com vários impérios e a gente vê ele começando a formar esse império, esse exército, essa dinastia aqui. E sobre o Kang, ele é uma criação do Stan Lee, do Jack Kirby, um dos principais vilões do Quarteto Fantástico dos Vingadores. E como eu já expliquei aqui no canal antes, ele ganhou esse título de conquistador quando ele foi dividido em duas contrapartes. Uma que virou um super-herói no século XX, o Centurião Escarlate, e a outra que foi atirada milhares de anos atrás, quando ele presenciou uma guerra com uma terra devastada. Então ele usou os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo para criar um arsenal ilimitado. E foi assim que a gente teve a dinastia Kang nos quadrinhos, e que inclusive deve servir de base, né, para os novos filmes dos Vingadores. E com isso o Kang desse filme também já comprova as palavras da variante dele que apareceu lá em Loki, ou aquele que permanece, que ele diz que cada vez mais e mais vai aparecer as variantes dele para causar essa guerra multiversal, né? E é justamente a partir
dessa deixa que a gente vai para a primeira cena pós-crédito, depois do Kang ser supostamente morto pelo Homem-Formiga e a Vespa, que conseguem retornar para casa. O Conselho dos Kangs, onde primeiro a gente vê 3 versões diferentes do vilão, incluindo o Ramatut e o Immortus, que discutem sobre o Conquistador não ter sido morto por eles, e sim por 2 Vingadores. E com isso todos eles ficam insatisfeitos e eles querem declarar então uma rebelião contra o povo da Terra, já que o multiverso então estaria sendo colocado em perigo constantemente pelos humanos, como por exemplo o Doutor Estranho, como por exemplo o próprio Loki. Então eles decidem chamar todos os outros Kangs que existem para o confronto. E é aí que a gente tem uma cena mostrando incontáveis versões do Kang, muito parecido também com o momento dos quadrinhos que a gente também tem essa reunião do Conselho dos Kangs. Então galera, tudo isso só confirma que a gente vai ter uma batalha não só dos Kangs contra os Vingadores, mas provavelmente também uma batalha dos Kangs contra os próprios Kangs. Várias versões dele mesmo entrando em conflito, até porque a gente tem a maior prova aqui, porque eles mesmos exilaram o Kang que a gente acompanha no filme. Então eu imagino que tenham até variantes do bem também que podem ajudar os heróis. Uma coisa é certa, essas variantes vão dar muito trabalho e não para por aí, porque a segunda cena pós-créditos também consegue ser bem instigante, mesmo com pouco tempo consegue ser bem importante com uma aparição surpresa. Loki e Mobius. É isso mesmo, aqui a gente tem nada mais nada menos que o Tom Hiddleston voltando como Loki e o Owen Wilson como Mobius, já conectando com a segunda temporada que deve estrear esse ano, e anteriormente a gente já tinha finalizado com o Conquistador dominando as linhas do tempo, com aquela estátua dele aparecendo, já que tudo tinha mudado, e agora provavelmente a gente vai ver a continuidade disso. E dá pra ver que o Loki e o Mobius estão num auditório, muito no passado, vendo uma variante do Kang chamada Victor Timely. E essa variante aparece dando uma palestra sobre o tempo, e como ele é bem diferente dos outros Kangs que a gente viu, o Mobius brinca com o Loki falando que ele não parece tão assustador assim como o Loki disse que era. E uma curiosidade é que esse sobrenome dele, Timely, Victor Timely, pode ser uma referência então ao antigo nome da Marvel Comics, que antes de chamar assim já se chamou Atlas Comics e Timely Comics. Então quem sabe eles colocaram aqui essa homenagem, né? Até porque essa versão Victor Timely também existe nos quadrinhos, acontecendo em uma das diversas viagens do Kang pelo tempo. E aqui, nessa versão, ele vai para os Estados Unidos no início do século XX, assumindo o disfarce de um inventor que trabalha em ideias voltadas para rivalizar com as maiores descobertas da época, sendo que a maioria dessas ideias que ele tinha para contradizer as outras que eram da época era justamente de tecnologia que ele trazia do futuro. E, em geral, o Victor Time ele tem um papel pequeno, mas de certa forma bem importante na história da Marvel também, principalmente se a gente lembrar que ele foi mentor do professor Phineas Horton, que ficou conhecido como o criador do Tocha Humana original, não do Quarteto Fantástico, e sim um androide criado em 1939, que mais tarde teve seu corpo reutilizado para criar o Visão. Então ele realmente tem, querendo ou não, papel fundamental também. Então essa referência ao nome Timely deve ser mais possível ainda de acontecer, porque ele realmente tem uma ligação com a origem da Marvel, já que o Tocha Humana ele apareceu na revista Marvel Comics número 1, quando a editora ainda se chamava Timely e o nome da revista era Marvel Comics. E tudo isso é bem interessante porque provavelmente no MCU o Loki e o Mobius devem ir até essa variante para buscar justamente informações sobre o Kang, o Conquistador, que já que essa versão, o Victor Time, ele deve ser bem diferente, os interesses dele, do que o que a gente acompanhou no filme. E mais um detalhe que passou despercebido, eu não vi muito pessoal comentando, já devem ter esquecido, é que o Loki e o Mobius, eles não estavam se reconhecendo mais, quer dizer, o Mobius pelo menos, porque ao final da primeira temporada, ele esquece quem o Loki é. E aqui a gente já vê eles muito mais próximos, então provavelmente em algum momento o Mobius vai se recordar das memórias dele. E falando nisso, então, agora chega o momento mais importante, que é como que fica o universo Marvel com essa saga multiversal, o que esperar do futuro da Marvel. Bom, a promessa, claro, é que o Kang vai se tornar uma ameaça ainda maior que o próprio Thanos foi, já que ele tem diversas variantes que conseguem controlar o tempo e o multiverso. E agora essa ameaça é conhecida por dois Vingadores, o Homem-Formiga e a Vespa, os dois que devem ser muito importantes nos eventos do Vingadores Dinastia Kang. Talvez até avisando os outros heróis mais jovens para ter noção do escopo de toda
dessa ameaça, assim como o Hulk fez lá em Guerra Infinita, quando mandaram ele pra Terra para avisar que o Thanos estava chegando. E pensando no final também, que o Scott Lang caminha na rua e vai pensando também o que aconteceu, mesmo sendo uma cena mais descontraída, já mostra como que o Kang é uma ameaça que continua por aí e nem chegou perto de acabar, principalmente com a retaliação de todo aquele conselho dos Kangs contra o povo da Terra. E outro elemento que pode ser usado para os filmes dos Vingadores é a descoberta do Hank e da Cassie, que leva eles para o Reino Quântico quando eles precisarem. E isso provavelmente vai fazer os Vingadores não só viajarem pelo Reino Quântico, mas também irem para lá numa batalha, ou até buscar recursos, quem sabe, com aquele povo de sobreviventes. E a Cassie Lang, ela pode ter também um papel fundamental de líder para os jovens Vingadores, essa nova equipe que vai formar, já que ela já lidou com o Kang antes. Claro, além do Sam Wilson como Capitão América, que também deve formar e liderar de vez essa equipe. Realmente, teoria é o que não falta do que pode rolar, né? Muitas possibilidades podem acontecer daqui pra frente no MCU, mas agora eu quero saber de você, o que você achou disso tudo? Qual é a sua teoria? O Kang, ele vai conseguir superar o Thanos como vilão? Se for pra apostar, como que os Vingadores vão derrotar ele? A saga do multiverso tem chance de superar a saga do infinito? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sincera a respeito e não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que você curte esse tipo de conteúdo. Se você se inscrever no canal com o sininho ativado, eu vou poder produzir mais vídeos para você e você vai receber a notificação assim que eles saírem. Então não vai embora ainda, confira esse outro vídeo que eu separei para você com as 10 séries mais imperdíveis que lançam até o fim de 2023. Sério, clica aqui agora, você vai se surpreender. É isso aí, valeu, falou e até mais.